Prezado amigo e irmão telespectador da TV Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Agradecendo a Deus, a você e aos demais irmãos que têm nos incentivado, que têm nos dado todo o apoio, que nós achamos que não somos nem merecedores, mas tomamos isso como entusiasmo para continuarmos no projeto de Jesus, levando a essência de sua mensagem para todos aqueles que nos assistem. Obrigado pelo seu apoio, obrigado pelos seus e-mails, obrigado pelos seus incentivos. Nós vamos iniciar o programa de hoje com um e-mail aqui do nosso querido irmão, Wellington Gomes. O Wellington Gomes é da cidade de João Monlevade, em Minas Gerais, na nossa querida Minas Gerais. E ele coloca aqui o seguinte: querido irmão de fé, muita paz em seu coração. Vejo teu programa com grande entusiasmo, pois é grande a minha busca, a verdade escrita através dos evangelhos que relatam a vida de Jesus, nosso mestre. Como consigo ter em mãos os evangelhos apócrifos, segundo Madalena, Bartolomeu, Judas? Desde já, muito grato e muita paz. Obrigado, meu irmão, pelo seu e-mail. E eu gostaria de dizer a você que esse tema que você levanta aqui, essa busca dos evangelhos apócrifos, é uma busca de muita gente. Esses evangelhos existem, estão aí. Eu vou lhe dar todas as coordenadas para que você possa adquiri-los. Mas antes eu queria dizer a você que os evangelhos apócrifos representam um grupo de evangelhos que eu diria, de uma certa forma, discriminado pelo cânon da Igreja e pelo Concílio de Trento, em 1870, que foi quando foi determinando, desde o Concílio de Nicéia até o Concílio de Trento. Mas, inicialmente, eu queria dizer para vocês que a palavra apócrifo é uma palavra grega. Apó é oculto e crifo vem de escritos. Então, seria assim uma espécie de escritos ocultos. Mas por que eles são chamados de escritos ocultos ou não canônicos ou deuterocanônicos? Existem muitas denominações para os evangelhos apócrifos, mas esses evangelhos, eles têm uma história muito bonita. São muitos os evangelhos, até mesmo porque eles apresentam o Jesus assim mais como histórico e não como o Jesus teológico que ficou para nós, esse Jesus divinizado pela igreja, porque Jesus nunca disse para ninguém que era Deus. Ele sempre separava ele de Deus, sempre dizia que o bom é meu Pai que está nos céus. Quando ele dizia eu e meu Pai somos um, era naquilo que ele fazia a vontade de Deus. Mas ele como judeu, ele jamais teria uma atitude dessa, mesmo ele sendo o Messias. Ele era um filho de Deus, um enviado de Deus, o Espírito que nós reverenciamos com todo respeito e que não vai aqui um desmerecimento da fé daqueles que acreditam que Jesus é Deus, de forma nenhuma. Há um respeito da minha parte muito grande nesse sentido. Eu apenas estou falando cientificamente, historicamente, com base nos evangelhos, com base na história que está aí para quem quiser conferir. Jesus nunca falou que era Deus. Mas voltemos ao e-mail do nosso querido Wellington, que quer saber sobre como consigo ter em mão os evangelhos apócrifos. Existe uma coleção aí, chamada Apócrifos, os proscritos da Bíblia. É uma coleção, 4 volumes, que você encontra todos os apócrifos. Tem os evangelhos de Pages, que também são os evangelhos perdidos. O próprio Bart Ehrman tem também tem um trabalho sobre os evangelhos. E você encontra em qualquer livraria, Saraiva, Cultura, qualquer uma dessas livrarias que nós temos por este país afora. Graças a Deus, o Brasil é riquíssimo em livrarias.
Eu estive nos Estados Unidos e não achei assim tanta frequência de livraria como tem. Vi uma muito grande lá no shopping em Sawgrass, em Miami, mas nós temos, graças a Deus, no Brasil, boas livrarias. Então você pode procurar em qualquer livraria dessas que você vai encontrar os evangelhos apócrifos, que nós temos o Evangelho de Nicodemos, o Evangelho de Madalena, como você colocou aqui, Bartolomeu, Judas, Evangelho da Infância de Tiago e muitos outros evangelhos que são importantes, inclusive o Evangelho de Judas, que foi durante muito tempo desaparecido ou não aceito. Inclusive Irineu, um dos pais da igreja, fala do Evangelho de Judas como se fosse uma coisa herética. Mas vejam bem, quando a gente começa a estudar a história dos evangelhos, a gente descobre, meu caro Wellington, que existe uma história muito bonita por trás de tudo isso e até mesmo uma proteção divina, porque Deus está por trás de toda essa obra. E a sua mensagem não poderiam se perder só porque os homens a desviaram ou só porque os homens não a consideram importante. Quem está senhor dessa situação toda é o próprio Deus. Ele é que está encarregado de saber como dirigir a sua obra para que a gente não se perca no caminho, que isso aqui é o importante. Mas quando eu comecei a estudar as obras, os manuscritos do Mar Morto, lá de Qumran, lá no deserto da Judéia, onde ficava a comunidade dos essênios, eu fiquei admirado e comecei a refletir como Deus faz tudo muito, muito bonito e muito bem feito. Ali nós encontramos o rolo de Isaías, por exemplo, o Sefer Isaías, é encontrado ali perfeito. E todos os livros que foram encontrados naquelas cavernas têm uma espécie de respaldo sobre o livro da Bíblia. Porque quando se encontrou esses rolos, esses pergaminhos lá no Mar Morto, achou-se que agora a Bíblia ia perder a sua essência, a Bíblia ia ser destruída, que iam encontrar outra Bíblia, e não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, todos os rolos, todos os pergaminhos que foram encontrados no Mar Morto trouxeram ratificações para a Bíblia. Só que lá, na parte que se diz respeito à primeira revelação, o Velho Testamento. E lá no Egito, em Nag Hammadi, nós vamos encontrar os escritos que estão exatamente ratificando a existência das obras e dos evangelhos do Novo Testamento. Mas nós vamos falar melhor sobre isso na segunda parte do nosso programa, sobretudo sobre o Evangelho de Judas. Não saia daí, fica conosco só um minuto. Até já.